porque ele era um político. O político quer números, pessoas. Olá, povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavra das 15, obrigado pela tua companhia. Sempre é uma alegria saber que você está aqui comigo. Hoje nós estaremos falando sobre Jesus diante de Pilatos. Então o verso é 11 de Mateus 27. O verso é 11. Jesus foi posto diante do governador e este lhe perguntou: você é rei dos judeus? Você é rei dos judeus? Amados, você pode deixar o seu like aí, você pode se inscrever neste canal, por favor. Você pode também divulgar esta mensagem. Faz isto, começa a interagir comigo aqui. Ajuda-nos a levar a palavra do Senhor mais longe. Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. Pilatos pergunta para Jesus: tu és rei do judeu? Jesus respondeu: tu o dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes, pelos líderes religiosos, e ele nada respondeu, então Pilatos lhe perguntou: vocês não ouvem a acusação que eles estão fazendo contra vocês? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Então, no verso 16, eles tinham, naquela ocasião, um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali havia reunido: qual desses vocês querem que solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que havia entregado por inveja. A inveja dos judeus, a inveja dos líderes religiosos, a inveja dos sacerdotes, a inveja dos chefes dos sacerdotes, de Jesus, porque eles não tinham a autoridade de Jesus. Quando Jesus termina de pregar no Sermão do Monte, toda a multidão diz: nós ouvimos tanta ministração, todo sábado na sinagoga, mas nunca vimos ministração com tanta autoridade. Então isso ficava mordidos os fariseus e procuravam matar Jesus. Judas Iscariotes entrega Jesus, eles prendem Jesus e agora Jesus está na frente do governador, na frente do governador da Judéia. Mas, então, quando o governador estava sentado lá no seu tribunal, a sua mulher enviou uma mensagem, dizendo: não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Então, a esposa foi avisada. Ela levou a mensagem para ele, mas ele procurou se desviar, mas seguiu em frente. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão de que pedisse Barrabás para executar Jesus. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu solte? Responderam eles: Barrabás. E pergunta Pilatos: que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam: crucificam. Por que? Ele pergunta. O governador pergunta: que crime ele cometeu? Pergunta Pilatos. Mas eles gritam ainda mais: crucifica. Quando Pilatos percebeu que não estava mais obtendo nenhum resultado, mas o contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer a bacia de água. Lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Essa cultura de lavar as mãos
e ela é bíblica, desde lá de Deuteronômio, lavar as mãos. Lavar as mãos é quando você está dizendo que você não é culpado por aquele crime ou que você não compartilha, não conhece aquele. Esse costume era dos judeus. Então, olha para cá. Pilatos não cria em Deus. Pilatos era romano. Pilato cria nos seus deuses. Jerusalém, ou seja, toda a província de Israel e de outros países ali, tudo estava no domínio de Roma nesta ocasião. Então, quem comandava ali era os romanos. Então, Pilato, governador romano. Então, quem determinava se mata, se não mata prisioneiro, era o governador, ele tinha poder para isso. Mas o líder religioso não tinha, e nem os chefes dos sacerdotes não tinham. Eles poderiam resolver o problema religioso. Mas tirar a vida de alguém era com o governador. E o governador não era judeu. Então o governador agora, mesmo avisado pela sua esposa, ele segue em frente, porque o texto sagrado é bem enfático em dizer: havia uma multidão. Quem foi que formou a multidão? Os líderes religiosos. Eles tinham poder para isto. Eles formaram uma multidão, para esta multidão ser contra a liberação de Jesus, mas a favor da crucificação. Então, quando apresentam Barrabás e Jesus, então a multidão começa a gritar: crucifica Jesus e solta Barrabás. Ou seja, troca Jesus por um ladrão. Por ocasião da festa, era este o costume. Sempre colocaria 2 para decidir por um. E nesta decisão, eles gritavam: crucifica-o Jesus. Mas a autoridade estava na mão do governador. Mas o governador era romano. O governador não tinha nada a ver com Jesus. Não tinha. O que o governador buscava? E é aqui que eu quero chegar. O que é que o governador buscava? Ele buscava povo, multidão. Ele não ia queimar cartucho ali por causa de um. Então não é que aquela lavada das mãos na bacia estava inocentando ele. Poderia estar inocentando externamente, visivelmente, mas dentro dele ele queria crucificar. Por quê? Porque ele queria ficar do lado da multidão. Por quê? Porque ele era um político. O político quer números, pessoas, multidão. Ele não vai deixar de sacrificar um para perder uma multidão. Jamais. Então Pilatos agora, ele se posiciona demonstrando que ele é inocente. Por quê? Porque ele ganhou ali, com aquele gesto, as pessoas que estavam ali, que eram contra a crucificação de Jesus, e ganhou também a multidão, a maioria, que queria que Jesus fosse crucificado. Mas eu vim aqui para te dizer, nesta tarde, não adianta. O que apresenta externo não é o que classifica no céu. No céu vale o que está por dentro e não o que reflete, o que demonstra por fora. Por fora você pode até lavar as mãos, mas o que Jesus quer saber, como está o teu coração? Será que o teu coração também está sendo lavado nestas ocasiões? É isto que Deus quer ver. O coração será que está lavado ou aparenta somente para a multidão? Eu estou lavando as mãos porque a multidão está me vendo, mas quem vai justificar você naquele dia é quem vê do lado de dentro.
dentro e não somente do lado de fora. Pilatos foi culpado também pela morte de Jesus, estava nas mãos dele. Se ele dissesse, eu não vejo nenhuma razão para crucificá-lo, ele não crucificaria, só que ele perdia toda a multidão para a próxima eleição. Então, a Bíblia tem outros textos que garante que Pilatos também foi culpado por aquela crucificação. Isso falando de uma forma literal. De novo, eu quero salientar, quem crucificou Jesus foi os nossos pecados. Pensam nisso. Tudo estava escrito. Por isso, cumpriu a palavra de Deus. Cumpriu-se a palavra de Deus. A palavra foi cumprida direitinho. Quero dizer para você nesta tarde, olha, não adianta. Quem conhece o coração é Deus. A multidão, incentivada pelos líderes religiosos, disseram, não tem problema, que este pecado caia sobre nós e sobre a nossa geração. Desta forma eles fizeram. E Jesus, quando estava caminhando para a cruz, olhou para trás, para algumas pessoas que choravam, e diz, não chore por mim. E diz, Jerusalém, Jerusalém, não chore por mim, mas chore por vocês. Jesus libera esta palavra. E 69, 70 anos depois, ela foi destruída pelos próprios romanos. Esta é a palavra das 15 para o teu coração. Tudo está escrito. Para o nosso ensino está escrito. Então, por causa da inveja, solta Barrabás e crucifica Jesus. A inveja é um perigo na vida do homem. Estarei orando por você. Querido Deus e bondoso Pai, em nome de Jesus, te dou graças, Senhor. Te agradeço pela tua bondade, pelo teu poder. Visita cada coração, meu Pai, que esta palavra venha refletir e que nós possamos, meu Pai, cada dia mais, Senhor, abraçar com Cristo, amar a Cristo, buscar a Cristo, servir a Cristo, meu Deus. Porque Cristo merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ele morreu, ressuscitou por mim e pelos todos que estão me ouvindo nesta oração. Eu quero glorificar o teu nome, Jesus. Amém.